Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre o livro A Disputa pela Mulher, da Lizzie Bevere. A Lizzie, ela é esposa do John Bevere, que escreveu A Isca de Satanás. Eu tenho um vídeo sobre esse livro aqui, muito bom, você pode acompanhar, vou deixar no link. Então, a Lizzie, ela trouxe a temática feminina sobre a questão da identidade. Então, ela vai falar sobre vários assuntos que são extremamente importantes. O livro começa sobre um sonho que a Lizzie Bevere teve sobre mulheres e dragões. Então, ela conta que ela estava num salão repleto de mulheres de todas as idades e elas estavam ali conversando tranquilamente, convivendo e tudo, e eram mulheres que eram inteligentes e estavam muito bem vestidas, mas elas estavam ali segurando bebês dragões. Então, elas alegam que era uma espécie dócil, que não fazia mal nenhum para elas, mas a Lizzie, ela conta que ela enxerga aquilo e ela vai começar a questionar essas mulheres, porque ela sabia que aqueles eram predadores, mas essas mulheres não acreditavam no que ela estava falando, dizendo que não tinha nada a ver e que isso era algo dela. Então, esse sonho foi extremamente impactante. E aí a Lizzie vai falar que há dragões ocultos na nossa história. Então ela vai trazer esses assuntos atuais e vai dizer que a luta, essa luta é espiritual. E que esse dragão, ele representa Satanás. Então ela vai falar que essa batalha espiritual, ela nunca esteve tão óbvia. Como, por exemplo, essas questões atuais sobre a biologia ser subjetiva, casamentos são contratos, a questão do nascimento da criança, que ela é impedida de nascer porque as mães estão querendo abortar, né? Então, ela vai falar também sobre a questão da ideologia de gênero. Então, vários assuntos que ela vai abordar no livro que são atuais, que são relevantes, e sempre trazendo que sim, é uma luta pela identidade, é uma questão da mulher entender quem ela é, né, quem ela é em Deus. Então ela vai falar várias coisas ao longo do livro e eu vou comentar aquilo que eu achei mais interessante, aquilo que eu acredito que vá também ajudar para quem vai assistir esse vídeo, quem gosta desse tipo de conteúdo. Ela vai falar que a nossa luta não é uma luta contra nós mesmos, uma mulher contra outra, mas na verdade essa luta, ela serve para recuperar a nossa identidade, a identidade que Deus nos deu. E ela vai relatar, ela vai contar que sofreu uma batalha espiritual muito grande quando ela foi escrever esse livro, algo que eu não duvido, né? Obviamente, esse conteúdo aqui é muito impactante, então tem muita mulher que ainda não entendeu qual é o jogo, então ela precisa saber. Então, se você tá assistindo esse vídeo, então envia para alguma mulher que precisa saber, né, sobre isso, precisa entender essa guerra, essa luta espiritual, todos esses conceitos. Então aproveita esse momento, se inscreve nesse canal, curte, compartilha, deixa um comentário, traz a sua experiência aí pra gente conhecer melhor. E vai trazer, né, essa ideia do Instagram, sobre as redes, porque na verdade a ideia original ela era boa, ela iria aproximar as pessoas, mas isso mudou totalmente, porque hoje em dia as pessoas começam a se comparar, consumindo essas redes sociais. Então isso é um problema. Quando você começa a se comparar com os outros, isso não é saudável pra mulher, pra ninguém na verdade, pra mulher muito menos. Ela cita também essa situação de mulheres que odeiam seu corpo, então elas não se aceitam, elas se sentem muito acima do peso, se sentem feias e um monte de coisa. E também, obviamente, que a disforia de gênero, que também não é bom. Então, existem mulheres que estão tendo esse tipo de luta. Ela vai compartilhar, né, a experiência que ela teve, o milagre da vida, quando ela gerou, quando ela teve filhos, porque o corpo transforma totalmente. Então é importante a mulher entender que isso é um momento extraordinário, que é um milagre, não achar que é ruim, que ela vai perder o seu corpo, que ela vai ficar feia, que na verdade não, é algo bom, é algo que é um milagre divino, né, gerar um filho. Tem um capítulo que diz que é lutando contra o mundo espiritual. Ela começou a buscar Deus porque ela estava enfrentando um processo, né? Ela e a sua família, ali com pessoas dentro da congregação que não estavam concordando com ela, com o seu esposo. Então ela vai falar que ela começou a buscar muito nesse sentido, para que ela pudesse ser orientada, amparada por Deus. Então ela vai falar que ela teve uma visão dentro da casa dela, que era com uma espécie de uma Cleópatra misturada com guerreira amazona. Ela disse que não entendeu nada, né, quando ela teve essa visão, e ela foi buscar Deus mais ainda para entender melhor o que significava aquilo. Então Deus
disse o seguinte para ela, que ela deveria renunciar à simpatia que ela tinha pelo espírito de Jezabel. Olha só isso. E aí ela ficou chocada. A princípio ela continuou sem entender, mas depois Deus falou mais especificamente, dizendo que era para ela parar de interferir em uma situação que estava acontecendo com seu marido. Deus falou para ela jogar essa carta fora, porque ela ia escrever uma carta contando para os responsáveis do ministério, e onde ela iria expor tudo o que estava acontecendo. Ela iria relatar nessa carta. Então Deus falou para ela jogar essa carta fora. E aí o que ela falou? Ela traz um alerta, porque às vezes a gente que é mulher, a gente quer ter o controle das coisas, a gente quer passar na frente do marido e ali a gente quer resolver. Só que ela recebeu esse puxão de orelha de Deus, por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida do marido, Deus estava forjando algo nele e ela ia atrapalhar tudo. Tem situações que nós não devemos fazer nada. Inclusive, toda essa situação que o marido da Lizzie viveu, o John Bevere, ele fala no livro dele, que é o livro da Isca de Satanás. Então eu achei muito interessante todo esse conflito. E olha só, a partir desse momento ele conseguiu escrever o livro, e esse livro é muito bom. Então foi Deus estava trabalhando, e ele escreveu esse livro para trazer essa mensagem para outras pessoas, né? Então ela traz esse alerta para as mulheres. No capítulo 5, lutando pelas futuras gerações. Então, muitos jovens, eles têm uma visão distorcida sobre o que é o casamento, sobre a mensagem, né, de casamento. Então, sempre o que vem para eles é o seguinte: casamento não dá certo, é ruim, priorize a sua carreira. Para as mulheres, as meninas, as jovens, ter filho ruim, ter filho vai te aprisionar. Então é sempre essa mensagem. Aí a Lizzie vai trazer um alerta para as mulheres entenderem que estão colocando vendas nos nossos filhos, para que eles entendam que constituir aquilo que Deus estabeleceu é ruim. Então as mulheres precisam estar atentas sobre esse tipo de luta, né? Por quê? Porque a mensagem do mundo é essa. Então, a partir dali, a gente precisa contrapor todas essas ideias, tanto no campo das ideias, né? Questionar, falar, explicar isso para os nossos filhos, mas também na parte espiritual. Porque, segundo a Lizzie, o dragão, ele quer fazer com que os nossos filhos entendam tudo errado, né? Então, ela vai fazer mais um alerta aí para os leitores. Eu achei fantástico a noção que ela traz sobre masculinidade e feminilidade. Ela vai dizer que é como uma moeda, que tem dois lados e que ambos são valiosos. Um lado não é melhor do que o outro, mas são diferentes. Então é importante a gente ter essa visão, são diferentes. Já no capítulo 7, ela comenta sobre a missão que Jesus fez ao escolher 12 discípulos para fazer ali a sua vontade, para andar com Jesus. Então, ela vai citar em uma situação que no passado existiam algumas mulheres que se uniram para fazer uma estratégia que era um pouquinho diferente do que Jesus queria, que era o oposto, ou seja, destruir a cultura ocidental. E o foco dessa destruição era a destruição da família. Por quê? Para abolir as desigualdades e destruir o casamento. Então essas mulheres se uniram com esse propósito maligno. E como consequência, qual foi a consequência? Uma geração inteira de filhos deixados em casa. Então isso impactou toda uma sociedade. Veja só como as mulheres foram usadas nesse sentido. Já no capítulo 8, ela vai falar lutando pela verdade. Então, ela vai falar que ela postou nas redes sociais uma frase que dizia que as mulheres são importantes e que os homens também. E imagina só, ela foi duramente acusada de defender o patriarcado. Então, ela começou a sofrer vários ataques e tudo nas redes. E aí ela foi buscar o significado dessa frase e tudo, e adivinha só, né? Ela descobriu que essa frase, que os homens não eram importantes na sociedade, veio de uma escola de pensamento feminista, obviamente. Já no próximo capítulo, já pro finalzinho, ela vai falar lutando contra os ídolos. Ela vai comentar sobre a religião. Ela falou vários, mas eu queria comentar apenas esse. Sobre a religião, por exemplo, quando muitos de nós têm um ídolo,
E esse ídolo, o foco é no ministério. Então, às vezes a gente parece que a gente está seguindo Jesus, mas na verdade a gente só está focado no ministério, sobre a religião, sobre aquilo que é terreno. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso é um tipo de ídolo também. Então, ela faz essa alerta também no livro. É claro que tivemos vários outros assuntos que ela vai abordar, eu não consigo passar tudo isso num vídeo, então é óbvio que eu recomendo para você comprar esse livro. E é isso, eu vou encerrar falando uma frase que está na página 208, então, que eu achei extremamente interessante pra gente entender a ideia central do livro da Lizzie Bevere, que diz, aspas, a cultura diz, creia em si mesma. Jesus disse, creia em mim. A cultura diz, satisfaça a si mesma. Jesus disse, negue-se a si mesma. A cultura diz, defina a sua própria identidade. Jesus chamou você pelo nome. A cultura diz, viva o agora. Jesus disse que essa vida é transitória. A cultura diz, pense obsessivamente em si mesma. Jesus disse, pense nos outros. A cultura diz, cuide apenas de si mesma. Nosso Senhor disse, cuide dos outros. A cultura diz, culpe os outros. Jesus diz, perdoa e cancele as dívidas dos outros. A cultura diz, dê desculpas. Jesus disse, assuma a sua responsabilidade. Eu vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.